Fala, meus amigos caóticos, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, primeiro eu não posso deixar de falar sobre o nosso clube de membros. Nós temos vários novos cultistas no nosso culto do caos. São eles: Luca Murari, Davi Nogueira, Thiago Pancone, Lorde Impérios e Eduardo Schink. Não sei se a pronúncia está certa, se estiver errado me perdoe, mas esses são os novos cultistas do caos. Eu agradeço demais a todos vocês por estarem aqui ajudando o canal. Isso é muito importante, então obrigado de coração. E não posso deixar de falar também do nosso primeiro senhor do caos, o Otávio Guerra. Muito obrigado também por confiar no canal e tá dando essa força aí pra gente poder cada vez mais fazer um trabalho melhor. Muito obrigado de coração a todos vocês que estão ajudando e confiando no canal. Lembrando que a maior ajuda é assistir os vídeos. Não deixem de assistir os vídeos, de assistir eles por completo, do início ao fim. Essa é a maior ajuda que vocês podem dar. Não se esqueçam também de curtir, compartilhar e comentar sempre, porque isso também é muito importante para o canal. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu vi que teve bastante interesse no short que eu fiz. Então eu decidi fazer esse vídeo um pouco maior para falar um pouco mais. Não é o vídeo grande que eu costumo fazer. Eu ainda estou terminando esse vídeo. Eu acredito que até domingo, na parte da tarde ou noite, eu termine o vídeo grande dessa semana. Tá muito legal. Vou dar um spoiler aqui para vocês. É sobre uma figura que usa armadura azul. Só isso que eu vou falar. Mas o vídeo tá bom, pode confiar que tá bom. Então, hoje, sem mais enrolação, né? A gente vai falar sobre essas naves colossais e misteriosas chamadas Space Hulks. Transmissão Vox iniciada. Estante do Caos, número 382901157. Glória ao Omnissaia. Detritos das eras passadas retornam pelo vazio, trazendo contaminação alienígena às esferas da humanidade. Essas massas colossais carregam hereges, orcs, Genestealers e horrores ainda não catalogados. Mas dentro delas também repousam segredos antigos e tecnologias de valor incalculável. Sempre que possível, um Space Hulk deve ser abordado, purificado e entregue aos adeptos mecânicos. Mas quando dominado pelos orcs ou pelo caos, apenas o fogo da frota pode garantir sua destruição. Fim da transmissão, Vox. O Omnissaia sabe tudo, compreende tudo. Um Space Hulk é o nome que o Império da Humanidade dá aos restos de uma nave estelar ou uma massa retorcida formada por várias void ships e destroços artificiais, encontrada à deriva no vazio da galáxia, sem direção aparente. Muitas vezes, eles são tão colossais que chegam a possuir sua própria atmosfera e gravidade. O verdadeiro terror é que esses Space Hulks entram e saem do Warp de forma totalmente imprevisível. Procurar ou viajar dentro deles é considerado algo extremamente perigoso. Diversas vezes, os Space Hulks foram usados como meio de transporte por facções mais primitivas. Os orcs, os Genestealers e até mesmo os Astartes hereges renegados já se aproveitaram deles para invadir outros mundos. Como o salto de um Space Hulk pelo Warp acontece de forma aleatória, essa característica lhes dá a vantagem do elemento surpresa contra as forças do Imperium ou mesmo dos Eldar. Essas monstruosidades surgem do nada, saltando dentro e fora do Warp, e podem carregar consigo marines do caos, orcs, Genestealers em estase, prontos para despertar e lançar ataques devastadores contra mundos desprevenidos. Qualquer Space Hulk deve ser identificado, pesquisado e ter sua localização registrada. Muitas dessas naves são formadas por void ships e tecnologias com milhares de anos de idade, relíquias que podem ter valor imenso para o Império, em especial para os adeptos mecânicos.
Por isso, forças imperiais de elite são enviadas a bordo dessas carcaças. Sua missão é eliminar qualquer infestação Xeno ou do caos e determinar se há algo de maior valor a ser recuperado. Dependendo da situação estratégica, da disponibilidade de tropas ou de margens de segurança, os Space Marines são chamados para purgar as Space Hulks de qualquer presença alienígena ou herética. Isso é importante porque vários Space Hulks estão à deriva no vazio há centenas ou milhares de anos, formando massas gigantescas quase irreconhecíveis, dentro das quais podem estar escondidos tesouros científicos e tecnológicos da Idade da Tecnologia. Essas descobertas são de valor inestimável, tanto militar quanto comercial. Muitos Space Hulks são conhecidos por serem terras férteis para a proliferação dos Genestealers. Com frequência, eles são resultado de naves que sofreram uma infestação tirânida, onde os Genestealers assumiram o controle e exterminaram a tripulação. E o mais assustador, os magos do Adeptos Mecânicos suspeitam que o Hive Mind das frotas colmeia espalhem esses Genestealers de propósito em Space Hulks, deixando-os em estase. Dessa forma, eles se tornam vanguardas vivas e inconscientes, prontas para servir como ponta de lança quando uma frota colmeia se aproxima para consumir novos mundos. Assim, um Space Hulk infestado é duplamente perigoso, pelo horror que carrega dentro de si e pela ameaça de atrair psiquicamente uma frota inteira de tiranídeos. Por causa desses perigos, a missão de abordar e explorar um Space Hulk é quase sempre confiada aos Terminators, os veteranos mais experientes dos Astartes, protegidos pela indestrutível armadura de Dreadnought tático. Mas em alguns casos até eles não conseguem fazer nada. A resistência inimiga pode ser poderosa demais. As forças imperiais podem ser insuficientes, ou o Space Hulk pode estar muito próximo de sistemas cruciais. Quando isso acontece, resta apenas uma opção: o bombardeio orbital total e a destruição completa da carcaça. Porém, mesmo isso não garante sucesso. Os Space Hulks são tão imensos e resistentes que às vezes nem mesmo os disparos de uma nova Cannon são capazes de reduzi-los a pó. Alguns Space Hulks que fizeram parte da história do 40K. Alveus Alpha Sextus. Foi esse Space Hulk que trouxe os primeiros orcs para Armageddon durante a Segunda Guerra. Um monstro espacial carregado da Maré Verde, cuspindo guerra no coração de um dos mundos colmeia mais estratégicos do Império. A chegada desse Hulk marcou o início de uma das campanhas mais sangrentas da história do 40K. Broken Back. Por um tempo, foi o abrigo amaldiçoado dos Soul Drinkers, um capítulo renegado de Astartes. Nessa carcaça, eles vagaram sem propósito, entre glória perdida e heresia inevitável. O Broken Back se tornou um símbolo do exílio e da ruína de guerreiros que um dia juraram lealdade ao imperador. Cauldron Born. Mais do que uma massa de metal e sucata, o Cauldron Born é um Space Hulk vivo, transformado em fortaleza e lar dos renegados Blood Gorgons. Sua fuselagem foi misturada com a carne de um príncipe demônio, e seus motores pulsavam com matéria orgânica. Uma monstruosidade biomecânica que abriga não apenas guerreiros do caos, mas também um espírito demoníaco enraizado em seu próprio casco. Iron Worm, um dos mais temidos Space Hulks orcs do Millennium 32. A Iron Worm devastou o setor Urulis, destruiu o Battle Group Azazel, saqueou o mundo Forja de Temáxia e reduziu a cinzas as fortalezas de Armstrong e Velgagrad. Por décadas foi um terror para todo o cluster Ulcerath, até desaparecer em um surto de tempestades da disformidade. Seu destino final, alguns registros dizem que caiu nos domínios da dinastia Necron Monarch, despertando-os de seu sono.
Acredita-se que ali tenha encontrado sua destruição definitiva. Death of Integrity apareceu no milênio 39, próximo ao mundo de Vol Secundus, infestado por Gene Stealers. Recebeu a resposta imediata. As primeiras companhias dos Blood Drinkers e Nova Marines enviaram quase 200 Terminators. 2 meses de combate brutal depois, a Space Hulk foi purificada, mas o verdadeiro prêmio estava escondido em seus ossos de ferro. Um banco STC intacto, um artefato de valor incalculável entregue ao Mecânicos. Os Astartes foram recompensados com um novo cruzador de ataque, mas muitos irmãos ficaram sepultados no interior da carcaça. Devourer of Stars, um Hulk usado por ninguém menos que Angron e seus World Eaters durante a Primeira Guerra de Armageddon. Sua chegada não trouxe apenas metal e fogo, mas sim a ira sangrenta de um primarca traidor, cuspindo guerra diretamente sobre o planeta. Unholy Harbinger, um Space Hulk usado como base por diversas forças do caos, incluindo a Black Legion e a Death Guard. Foi visto em múltiplas campanhas, da Guerra Gótica até a 13ª Cruzada Negra de Abaddon. Uma carcaça profana que sempre retorna, carregando o estandarte do caos pelo vazio. Esses foram alguns exemplos das Space Hulks mais notórias do 40K, mas existem muitas outras. Um Space Hulk não é apenas uma sucata espacial, ele é um túmulo, um arsenal e um campo de batalha, unidos em um só corpo colossal. Eles carregam em si tesouros esquecidos e monstruosidades. Encontrar um Space Hulk no vazio nunca é um sinal de sorte, sempre é um presságio de desgraça. A estante se fecha por hoje. O Imperador protege. Esse foi um pequeno vídeo sobre as Space Hulks. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever se não for inscrito. Eu também vou deixar o link do Discord aqui na descrição do vídeo. Quem quiser entrar lá é muito bem-vindo. A gente joga Space Marine, joga Dawn of War, qualquer tipo de jogo a gente joga. Se não jogar nenhum desses jogos, entra lá também pra gente falar de Warhammer ou de qualquer outra coisa, beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por quem chegou até aqui no fim do vídeo. Valeu, um abraço e até a próxima.